Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite. É um privilégio poder conversar com vocês aqui, contar um pouco da nossa experiência, falar um pouco das nossas tecnologias da Intergado e sobre esse tema, eficiência alimentar, que até então era uma coisa mais de livro, mais de pesquisa, e que agora está adentrando no mercado em função da adoção das tecnologias, como foi falado aqui, e dos ganhos que se espera disso. Então, o meu objetivo na palestra é apresentar para vocês o que a gente pode esperar dessa seleção, o que são os desafios nesse processo de selecionar para eficiência alimentar, e também o que a gente ainda não sabe, mas que provavelmente vai colher frutos. Tá? Bom, a Intergado, para quem não conhece, é uma empresa que desenvolve soluções voltadas para a pecuária de precisão. Então, nós somos uma empresa brasileira, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e nós produzimos tanto parte de hardware, né, de equipamentos e softwares que visam aí auxiliar o produtor nas tomadas de decisão. Tá? Bom, então, sobre o tema em si, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se a gente precisa ser mais eficiente. Esse gráfico que está aqui à direita na tela é um gráfico que foi gerado pelo Instituto Integra, é um instituto que faz compilação de dados de várias fazendas do Brasil e também no Mercosul, com o intuito de fazer uma avaliação econômica e financeira. E na safra 2017 e 2018, ele trouxe para a gente que a média das fazendas que foram catalogadas tem um resultado operacional da pecuária, que é o que de fato se coloca no bolso, de R$ 28,00 por hectare ano. Ou seja, uma média que nos assusta muito quando se compara com outras oportunidades de negócio. Porém, se a gente vai atrás dos top 10, nós temos aí fazendas gerando R$ 719,00 por hectare ano. É uma diferença aí na casa de 25 vezes. E aí fica claro que existem fazendas que são mais eficientes que outras. E o que o líder deles, que é o Antônio Schacker, diz é que quem mais ganha não é quem tem o melhor índice, ou seja, não é aquele que tem mais ganho de peso, ou que tem menor custo, ou qualquer coisa do tipo, mas quem faz o melhor uso do dinheiro e dos recursos da fazenda. Então, pensando nessa questão de recurso, eu fiz essa figura pensando o seguinte: muito se fala do custo com a dieta. A dieta é o custo mais caro do processo, chega a 70%, 80% do custo de um sistema de produção, e isso é verdade. Mas o que a gente pode fazer, além de trabalhar na dieta? A gente pode trabalhar também selecionando indivíduos que vão converter mais durante o crescimento, durante a fase de produção, para que façam o melhor uso desse recurso, que já é caro por natureza. Tá legal? Esse trabalho é um trabalho de 1999, onde já foi demonstrado que trabalhar com eficiência alimentar, ao invés de trabalhar diretamente com o aumento do ganho, pode ser muito mais vantajoso. Eles compararam um aumento de 5% na eficiência alimentar versus um aumento de 5% no ganho. E, em relação ao custo para o ganho, esse aumento de 5% na eficiência alimentar chega a trazer um resultado 4 vezes superior à seleção ou à mudança de objetivo para aumento de ganho, porque o ganho vem junto com o custo, enquanto a eficiência alimentar é basicamente identificar aqueles indivíduos que, com o mesmo recurso, produzem mais, ou pelo menos, produzem o mesmo tanto, gastando menos recurso. Bom, mas aí o que é eficiência? É um termo fácil de definir, a gente usa eficiência para várias coisas, até para combustível de carro, para qualquer momento. Eficiência é basicamente uma medida relativa de quanto se gasta para produzir algo. Então, é quanto de recurso que eu tenho para produzir alguma coisa. E é sempre uma medida relativa e comparativa, eu sempre comparo alguma coisa com outra. No caso da eficiência alimentar, o objetivo aqui é comparar indivíduos, né? Qual que é o indivíduo que faz o melhor uso do recurso? Então, o recurso, sendo ele mais caro, naturalmente vai ser com base no alimento. Então, é quem faz a melhor conversão de alimentos em produção. Esse produto pode ser ganho de peso, pode ser peso, ou pode também, quando faz uma avaliação de sistema, a produção como um todo, desde a vaca aos bezerros e assim por diante.
Bom, em relação à eficiência alimentar, como a gente mede? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós temos que submeter animais à prova, onde a gente vai colocar esses animais em condições mais equitativas possíveis, né? E a gente vai procurar grupos de animais contemporâneos, obviamente do mesmo sexo, da mesma raça, para que nós possamos comparar o desempenho deles durante a prova. E é durante a prova que nós vamos executar a coleta de dados. Quais são os dados essenciais que esses não podem faltar? Eu preciso do consumo médio. Esse consumo médio eu vou obter a partir de medidas de consumo diário, e a gente tem que fazer isso durante um período, porque o consumo, por natureza, é uma variável muito instável, né? Nenhum animal consome todo dia a mesma quantidade. Então, para tirar essa variabilidade natural da variável, eu preciso repetir por diversas vezes a medida, né, fazendo o consumo diário por um certo período, para que eu tenha um consumo médio daquele animal no período. E eu também preciso do ganho de peso médio, né, que também é obtido através da pesagem corporal desse animal no final, menos a pesagem corporal do início. Tá legal? Bom, para a medida de consumo, até então a gente tem 3 tecnologias, basicamente. Eu posso trabalhar com consumo individualizado, então eu coloco os animais em baias individuais, eu tenho coxos tradicionais, onde eu vou fazer oferta todo dia da dieta e no dia seguinte eu vou fazer a retirada da sobra. Vocês imaginam o trabalho que é retirar a sobra de vários animais e quão caro fica uma prova desse tipo. Mas essas eram as provas mais comuns até o advento dos equipamentos eletrônicos, né? A tecnologia Calangate, que é essa tecnologia do meio, é uma tecnologia que já permite que os animais fiquem em baias coletivas, e isso tem um ganho, porque ninguém vai criar animal individualmente, e já se tem provas que a seleção para animais criados em grupo é diferente de animais testados individualmente. Então, como os animais são criados em grupo, o que a gente quer é sempre simular o mais próximo da realidade. Então, o Calangate já é uma tecnologia que permite o agrupamento dos animais, porém, ela não faz o registro do consumo. Então, eu também tenho que tirar o consumo individualmente. Mas como é que eu sei o consumo de cada indivíduo? Eu uso portas que abrem com ferrolhos eletrônicos. Então, cada animal tem um transponder, que quando esse animal chega próximo ao coxo, só o coxo que ele deveria ter acesso abre uma porta, um canzil, e ele vai conseguir, de fato, acessar o coxo. Então, eu tenho um coxo por indivíduo. Normalmente, se trabalha aí com 9 animais por baia, 8 animais por baia, depende do tamanho da instalação. Por fim, a gente tem aí os coxos eletrônicos. Os coxos eletrônicos já é uma tecnologia onde, além da identificação do consumo, eu tenho também na balança, no coxo, o uso de células de carga, que são sensores que medem o peso. Eu vou explicar mais como é que funciona essa parte aí do coxo eletrônico. Tem uma identificação do indivíduo e eu tenho, não dá para eu identificar, mas essa barra cinza que vocês estão vendo aqui representa a célula de carga, né, onde a célula de carga fica apoiada. Então, toda a parte de plástico ela está apoiada sobre uma célula de carga. Então, esse é o coxo da Intergado. Tá? A gente tem outros coxos no mercado, mas eu vou falar aqui da Intergado, que é o que eu conheço mais. É um coxo montado numa estrutura de alumínio. A gente usa alumínio porque ele é de fácil manutenção, é um produto que não enferruja, lavou, basicamente está novo. A gente usa plásticos resistentes aí à incidência de raios ultravioletas, então são plásticos bastante resistentes também. E onde vocês estão vendo aqui, essa barra cinza novamente, é onde o coxo se apoia. Então, essa parte verde do coxo, ela está apoiada sobre células de carga. Fora isso, a gente tem também aqui, no número 4, um sensor de presença. O que é o sensor de presença? Todas as vezes que um animal chegar perto do coxo, esse coxo vai ativar uma antena. Essa antena vai tentar fazer a leitura de um chip que está dentro do brinco do touro, tá? Do animal. Então, nesse chip, que vocês estão vendo aqui nesses animais Senepol, tem um número único que identifica cada indivíduo. Uma vez que ele entra dentro do coxo, a antena vai tentar fazer a leitura, então ele já captou qual que é o indivíduo que está fazendo a visita. Fora isso, ele também pegou o horário e
o peso inicial do coxo, do recipiente, com a dieta que está lá. Então, vamos supor, o animal entrou, o peso do coxo está com 40 quilos, ele vai executar o consumo, ele vai fazer a visita dele. Quando ele sair, o sensor de presença vai falar que ele saiu, eu vou pegar de novo o peso do coxo, e aí eu vou saber, por diferença, quanto que foi o consumo daquela visita. Somando todos os consumos de todas as visitas daquele animal, eu tenho o consumo dele no período que eu tiver interesse, seja o período do dia ou o período da prova como um todo. Então, basicamente, o que a gente consegue tirar desse sistema é o consumo diário, né, que é a soma do consumo de todas as visitas do dia, a taxa de ingestão, né, que é quanto o animal consumiu por tempo. A gente sabe que isso tem influência até na parte de conversão alimentar. Os animais que têm eficiência alimentar maior ou favorável, eles acabam gastando menos tempo consumindo. Então, é uma variável também de interesse para identificação. A gente tem o total de visitas, a gente também sabe que os animais que são positivos, né, para consumo alimentar, ou que são mais eficientes, também tendem a ter redução do número de visitas. A gente tem o tempo da visita, a duração da visita em segundos. Tem também ferramentas que ajudam também a monitorar a prova, né, que é o horário e a duração dos tratos, quanto que foi fornecido e que momento que foi fornecido. A duração dos eventos sem consumo, ou seja, quanto tempo o animal passou sem ir no coxo. A gente pode identificar aí animais que estão doentes ou que têm que sair da prova usando essa variável. Intervalo entre os eventos de consumo, aí a gente já começa a ver um pouco da questão social. Animais que às vezes são dominantes, eles tendem a fazer vários eventos seguidos, tentam passar em todos os coxos e depois saírem, enquanto os animais que são dominados normalmente visitam um coxo ou dois. Tá? E ocupação de equipamentos, que é onde a gente monitora se o número de animais que eu coloquei dentro da prova está adequado para o número de equipamentos disponíveis, para evitar de ter muita competição. Essa aqui é uma tela do sistema, nesse telão aqui não está tão legal, mas o que a gente vê é, para cada coluna é um dia da prova, e para cada linha é um indivíduo. Então, eu tenho o consumo diário de cada animal. E eu vou abrir esse gráfico. Esse gráfico é o consumo acumulado de um indivíduo dentro de um dia. Tá? Então, a gente consegue ver, inclusive, que hora que os animais tiveram maior consumo, que momento eu posso comparar essas curvas de acúmulo de consumo entre animais e ver mudanças de comportamento também. Aqui em cima eu consigo ver também número de eventos, quantos equipamentos foram visitados, se o animal teve preferência por algum ou se ele visitou vários e coisas do tipo. Tá? Nesse gráfico aqui já é uma comparação diária de um indivíduo em relação ao tempo gasto, que é representado pela linha preta aí, e a quantidade de consumo. Então, a gente começa a ver também que existe uma correlação entre o tempo que os animais gastam e o consumo. Mas, como eu falei antes, essa diferença também, esse binômio, nos ajuda a identificar também animais que são mais eficientes, porque os animais que acabam consumindo em menos tempo tendem a ser mais eficientes. Bom, e para a parte de peso? Eu falei que nós precisamos de duas variáveis, uma é o consumo, a outra é o peso. O que a gente pode utilizar são sistemas convencionais de pesagem tradicional, seja balança eletrônica ou não, onde normalmente se submete o animal a duas pesagens, são necessárias pelo menos duas pesagens, uma no início e uma no fim. O que é preconizado é que, se for utilizar duas pesagens, utilize pesagem em jejum, né, para a gente tirar qualquer efeito aí de enchimento, ou também pesagens a cada 14 dias. Aí, para essas, não é necessário fazer o jejum, mas a gente pode fazer, recomenda que faça a pesagem pelo menos na parte da manhã, antes do primeiro trato. Por outro lado, também, existem as balanças eletrônicas voluntárias. O que é a balança voluntária? A balança voluntária é um sistema que faculta a pesagem sem a necessidade de ninguém conduzir o animal à balança. Por isso que a gente chama ela de voluntário. Tá? Como é que é feito isso? Aqui no centro desse passo, nós temos o bebedouro e 4 plataformas. Tá? Então, o animal ele é estimulado a se pesar por meio da própria vontade de beber água. Né? Então, os animais
tendem a visitar 4, 5, às vezes 8 vezes o bebedouro por dia, e todas as vezes que eles vão ao bebedouro, eles têm o peso registrado. Então, a balança é basicamente isso, ela tem uma plataforma em formato de V, né? Esse formato de V é simplesmente para forçar com que o animal tenha um apoio quadrupedal completo ali no centro da balança, para melhorar a qualidade da pesagem, né? E lá na frente, dentro dessa moldura de alumínio, a gente tem a mesma antena que a gente tem lá no coxo. A diferença é que aqui o sensor de presença é o próprio peso do animal. Uma vez que o animal sobe na balança, ele muda o status da célula de carga, a célula de carga fala, olha, tem animal aqui, liga a antena. Aí ele vai ligar a antena, vai tentar procurar o chip. A partir do momento que ele pegar o número do brinco, ele vai registrar qual animal que é, e a partir do momento que a célula de carga estabilizar, a gente vai ter o peso daquela visita. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente está demonstrando também lá em cima a eletrônica da balança, né? É uma eletrônica simples, que tem simplesmente o objetivo de converter o sinal da célula em peso e também o sinal da antena. Ela envia os dados de modo sem fio para um coletor central, que é onde está o chip de telefonia ou um sinal de Wi-Fi. Porque na Intergado nós trabalhamos com o conceito de internet das coisas. O que é isso? A gente faz com que os animais enviem os dados de forma automática para o nosso sistema em nuvem. Porque, fazendo isso, a gente consegue fazer equipamentos mais baratos para ficar na fazenda. Não precisa ter um computador na fazenda. O dado bruto da pesagem ele é coletado, e, assim que coletado, ele é enviado para a nuvem, que lá nós vamos fazer os processos, né? Então, lá nós vamos associar o animal, vamos calcular ganho de peso, rendimento de carcaça, quando é para confinamento e coisas desse tipo. Então, toda a parte pesada de processamento de dados fica num computador que está num servidor, e, via internet, esse computador recebe os dados brutos de cada fazenda, de cada equipamento. Então, aqui dá para vocês verem como é que é o processo de visita, né? Então, a outra vantagem de se utilizar o bebedouro é isso. O bebedouro é um lugar que normalmente tem pouca disputa, os animais estão relaxados, e à medida que ele vai entrando no bebedouro para consumir, é um processo que vocês estão vendo que é bem tranquilo, a gente tem bastante oportunidade de captar o peso desse animal, né? Aí vocês devem estar se perguntando assim, Luíde, mas quando o animal sobe, às vezes ele sobe, ele fica com as duas patas dianteiras e fica parado, já estabiliza o peso? Já estabiliza o peso. Então, lá no nosso servidor, lá no computador lá da nuvem, a gente tem que fazer um processamento automático. O processamento automático é isso que vocês estão vendo aqui à direita. Cada pontinho azul desse aí é uma visita do indivíduo. E cada xizinho vermelho, está aparecendo um pontinho vermelho, é uma pesagem que o sistema identificou como uma pesagem atípica, ou seja, uma pesagem que foge à tendência natural daquele animal. Então, o sistema ele tem um aprendizado, ele vai entender, de acordo com a tendência de cada indivíduo, qual que é o peso natural daquele indivíduo, e vai começar a calcular o peso usando só as pesagens que são válidas. Tá? Depois que ele detecta, então, quais pesagens são válidas, para eu obter o peso, eu preciso fazer uma estimativa. Vocês vão ver que, dentro do dia, cada linhazinha dessa aqui, com bolinhas, é um dia. Então, se o animal vai lá 8 vezes, imagina, ele vai antes de consumir dieta, ele vai depois de consumir dieta, ele pode beber água, descer, subir de novo. Então, nesses processos, tem um erro muito grande de pesagem dentro do dia. Esse erro é da casa de mais ou menos 6 quilos. Dentro de um dia, é o tanto que varia o peso do animal. Então, em outras palavras, eu posso falar que a pesagem voluntária ela é mais instável dentro do dia. Aqui não dá para vocês lerem, mas são 60 dias, a gente já começa a perceber que o animal não tem o crescimento linear. Isso é uma coisa que está sendo muito discutida hoje, dentro do âmbito da ciência, porque se considera, principalmente quando se tinha só 2 ou 6 pesagens, que os animais cresciam linearmente. É claro que a gente sabe que eles não crescem de forma linear, mas a gente não tinha como medir que o crescimento não era linear. Agora a gente tem essa possibilidade. E a gente começa a ver que essa inflexão ou essa redução do ganho ao longo do tempo tem a ver com características como precocidade, tem a ver com características como deposição, e a gente consegue, por exemplo, nos sistemas para confinamento, indicar qual que é o rendimento de carcaça com base nessa inflexão da curva. Tá?
Bom, e aí o que a gente pode calcular, então, para chegar na tal da eficiência alimentar? Os mais comuns são esses três que estão aqui. Os dois primeiros, um é o inverso do outro. Conversão alimentar é o consumo dividido pelo ganho, e eficiência alimentar é o ganho dividido pelo consumo. Um é o inverso do outro. O primeiro eu tenho que pensar que quanto menor, melhor, e o segundo, quanto maior, melhor. Qual que é o problema dessas duas variáveis? Que não é um problema, mas é uma coisa que tem que se prestar atenção. Todas as duas estão mexendo com ganho. Se está mexendo com ganho, eu estou começando a fazer a seleção para uma característica de interesse, que é a eficiência alimentar, mas eu posso estar mexendo em outra. Então, eu acabo selecionando animais mais pesados. Tá? E aí, em 1963, vocês vão ver que não é uma coisa tão nova como se propaga, foi proposta esse termo, essa metodologia chamada consumo alimentar residual, que é uma medida que tem como objetivo fazer a seleção para a eficiência alimentar, mas sem ter correlação com a mantença, ou seja, o peso do animal, o custo energético que ele tem ali para se manter vivo, e o ganho de peso. Tá? Vou fazer um exercício com vocês para calcular esse tal desse consumo alimentar. Vamos supor, então, que eu estou querendo fazer uma estimativa de quanto que é necessário para um animal se manter de dieta. Tá? Então, eu pego um animal aqui que está pesando 500 quilos, eu vejo lá que ele consumiu 10 quilos. Se ele fosse o único indivíduo do universo total que eu tivesse aí de animais, a minha conta seria a seguinte: para eu manter um animal de 500 quilos, eu preciso de uma proporção ali de 20 gramas por quilo de peso vivo. Só que aí eu vou lá e pego um outro animal. Quando eu pego outro animal, tem um mesmo animal do mesmo peso, só que ele teve um consumo de 9 quilos para os mesmos 500. Então, a relação já caiu para 0,018. Qual que é a relação mais correta? Nenhum dos dois pode ser o certo. Então, a gente vai para a média. Na média, então, esse indivíduo aí consome... essa população me fala que o consumo necessário para manter 500 quilos são 19 gramas por quilo de peso. Então, essa é a regra lá. O consumo esperado é 0,019 vezes o quilo de peso vivo. Se eu pegar o boi 1, que é o boi de cima, quanto que ele consumiu? O observado dele ali está 10. Qual que é o esperado para ele? É só eu multiplicar 0,019 vezes 500, eu vou chegar em 9,5. Aquele número que está ali é 10 menos 9,5, deu mais 0,5. Olha o nome que está lá, resíduo. Na estatística, a gente chama a diferença entre o esperado e o observado, a gente chama isso de resíduo. Então, por isso que ficou esse nome de consumo alimentar residual. Só por isso. Tá? E o boi 2? O boi 2, o observado dele foi 9, mas na população falava que ele deveria consumir quanto? 9,5. Então, ele é menos 0,5. Então, ele consumiu menos para manter os mesmos 500 quilos de peso. Então, pensando assim, e olhando para esse gráfico da esquerda, ele é mais eficiente que o boi 1, né, porque ele consumiu menos. Então, por isso que o CAR é negativo, ele é favorável, ou seja, quanto menor o CAR, menos o boi consumiu para manter o mesmo peso. Só que o CAR ele não leva em consideração... Antes disso, eu tenho que entender também que o consumo ele não vai ser estável quando eu usar outros pesos. Então, se eu pegar dois animais de 450 quilos, eu vou ter que fazer, em vez de uma média, eu vou ter que fazer uma regressão, que é essa linha laranja. O que muda? Muda só a equação do consumo esperado. O cálculo do resíduo é exatamente o mesmo. Eu vou ter o observado, o boi 1, 2, 3 e 4, vou ter o esperado, a diferença vai me dar o resíduo. Quem estiver abaixo da linha laranja é negativo para cá, então é bom para a eficiência. Quem estiver acima é o contrário, é ruim para a eficiência. Eu posso também fazer a mesma conta separada para ganho de peso. E é esse o objetivo, na verdade. Eu quero, na verdade, selecionar os animais que ganham mais para converter. O que muda? Muda de novo só o eixo X aqui, que agora é ganho de peso, e lá em cima muda também a equação. Então, a equação é para fazer o esperado. Eu faço o esperado, eu tiro a diferença, tenho lá de novo o CAR. Mas aí, o que o Dr. Koch propôs lá em 63? Ele falou, eu vou fazer uma equação que leve em consideração o peso, porque aí eu estou selecionando indivíduos que gastam menos energia para se manter, e também para o ganho de peso, que aí eu também estou selecionando os animais que ganham mais peso. Então, ele propôs uma equação que leva tudo isso em consideração. Ele pega a conversão alimentar, ele pega o peso, ele pega o ganho de peso, e a diferença dessas três primeiras partes para o que o animal, de fato,
foi mensurado para aquele animal, é o que a gente chama de CAR. Tá legal? Então, eu tenho uma tabela, eu executo a prova, eu pego o peso do animal no meio da prova, eu pego o ganho de peso, eu ajusto uma equação dessa, eu vou ter o observado, que é o que eu meço lá com o coxo do consumo, e eu vou ter o esperado. O esperado é o que vem da equação. Quem for positivo, vai ficar vermelhinho ali, são os animais que, de acordo com essa população, eles consumiram mais para se manter o mesmo peso e o mesmo ganho de peso. Então, eu ajustei todo mundo para peso e para ganho. Então, como é que funciona isso na prática? Esse aqui é um resultado do programa Safiras, lá do Cenepol, e aí eles tiveram, por exemplo, 2 indivíduos lá, com peso inicial na prova de 487 e o 2 de 417, peso final de 580 e 491, um teve o ganho de 93 quilos na prova, o outro de 74. O ganho de peso do primeiro foi de 1,164 kg, o do segundo, 0,929 kg. Ganho de pesos bem próximos. Porém, o consumo médio do primeiro foi 23 quilos em matéria natural, tá? Versus 16 quilos, o que dá uma diferença aí de CAR de 3,11 para menos 1,82. Essa diferença é em quilos por dia. O CAR ele tem a mesma unidade da variável que nós estamos buscando, que é consumo. Né? Então, quer dizer que esse boi, essa vaca aqui, desculpa, esse primeiro animal, na verdade, ele consome mais 3 quilos em relação à média da população para produzir o mesmo tanto que o outro boi consome menos 1 quilos em relação à média. Tá legal? E aí vem esse gráfico aqui, não vai ficar tão legal nessa tela, mas o que eu queria mostrar? Pelo fato do consumo alimentar residual ser ajustado para ganho de peso e para peso, ele não tem correlação com o ganho. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom eu já falei para vocês, eu estou selecionando uma característica pela natureza dela, eu só quero saber quem é mais eficiente, não importa o ganho. Mas, por outro lado, se eu for diretamente nos animais que são mais eficientes, eu posso ter 2 animais com o mesmo CAR, com ganho positivo e o outro com ganho negativo. Então, eu tenho que tomar cuidado com o CAR em relação a isso. Bom, esse outro sistema aqui são sistemas para mensuração de água e mensuração de consumo de suplemento. Eles funcionam da mesma forma que os coxos para a dieta total. A diferença é que do consumo de água, eu vou ter, além do consumo, eu vou ter a oferta automática. Então, a gente tem uma válvula que vai preencher de água sempre que o equipamento estiver vazio, ela vai preencher de água, então eu não preciso me preocupar com reabastecimento, igual tem no coxo. E, no caso do suplemento, eu vou trabalhar com células de carga mais precisas, porque o consumo ele é bem menor por evento. Tá? O interessante do consumo da água, já tem pesquisas até realizadas pela própria Embrapa, mostrando que a gente pode também fazer o consumo de água residual. Né? Qual que é a ideia disso? É buscar os animais que também produzem e que também têm o peso gastando menos água. Água, por enquanto, nós temos o privilégio de estar num país que tem muita água, mas nós sabemos que tem uma pressão aí, contra a pecuária para a questão de uso de água na produção. E o interessante disso também é que o consumo de água tem correlação genética, nesse CAR para a água, tem correlação genética com o CAR para dieta, para consumo de matéria seca. Então, quer dizer que, se eu estiver selecionando animais que são favoráveis para o CAR de água, eu também estou selecionando animais favoráveis para o CAR de matéria seca. E isso barateia um pouco o processo, porque o coxo de água ele consegue atender até 40 animais, enquanto um coxo de dieta ele só consegue atender 8 animais. Então, fica mais barato o processo. Esse é o tipo de dado que o coxo de água pode nos dar, né, associado com a parte de temperatura. Então, a linha preta são bases meteorológicas, né, na verdade, é um sensor de temperatura e umidade que a Intergado desenvolveu, e a gente vê que tem uma correlação aí nos dias mais quentes ou nos dias de maior amplitude com o consumo de água. Bom, mas como que alguns animais são mais eficientes que outros? Né? Tem que ter uma explicação, não pode ser simplesmente um ato divino. Né? Então, basicamente, desculpa se a condução das provas está errada aqui, mas a gente tem efeitos de consumo, efeitos sobre a digestão, composição e metabolismo, e atividade e termorregulação. Essas são as características que são ditas como diferentes entre animais que são positivos para o CAR ou negativos para o CAR. E a gente vê que quem mais manda nesse processo
é essa barra cinza aqui, né, do gráfico de pizza, que está mostrando para a gente que é o próprio gasto do metabolismo para se manter e para manter o tecido muscular. Então, tem tudo a ver com ganho e tem tudo a ver com gasto para mantença. Então, quando a gente está selecionando indivíduos para cá, a gente está mexendo em todas essas características, né, desde consumo, digestão, mas a gente também está mexendo lá no metabolismo, lá na célula, dentro da fibra muscular e assim por diante. E o que a gente pode, então, esperar? Primeira coisa, a gente tem que saber se essa característica ela é herdável, né? Esse aqui é uma compilação de alguns trabalhos que trouxeram valores de herdabilidade para a eficiência alimentar. Então, a gente vê que a eficiência alimentar, com base no CAR, ela tem uma herdabilidade de moderada, de baixa a moderada, né, na maioria das vezes pode se considerar moderada, então, que nos permite trabalhar em cima dessa variável para fazer seleção de indivíduos eficientes. E o interessante também é que agora, com o advento da genômica, nós temos uma série de trabalhos mostrando que aquele próprio gráfico de pizza, que antes era uma coisa mais teórica, onde se esperava de onde buscar características para que diferenciassem animais eficientes de não eficientes, com a genômica nós estamos conseguindo ver marcadores moleculares e também conseguindo ver fragmentos de genes ou genes que estão associados de fato com aquelas características. E se aí a gente começar a ter noção de quais genes são importantes, de fato, para o processo de eficiência, a gente pode usar aí a genômica para lançar marcadores e identificar indivíduos, associando isso com as informações fenotípicas lá do coxo. Né? E quais são esses genes principais? São genes associados ao metabolismo de lipídios e músculo esquelético, regulação da glicose, ou seja, da energia lá dentro da célula, e também a gente vê que tem coexpressão de genes associados ao sistema imune. Essas informações elas são muito recentes e algumas são até contraditórias, né? Então, essa é a parte talvez obscura um pouco da eficiência alimentar. Nós estamos selecionando para uma característica, mas nós estamos mexendo com genes que às vezes a gente nem sabe o que pode ter de impacto. Mas o interessante é, se nós estamos mexendo em genes, na expressão de genes que estão associados às células musculares, a gente pode estar mexendo com a composição do ganho. Né? E aí, alguns trabalhos já tentaram mostrar isso. Tá? Esse trabalho aqui é exatamente para tentar avaliar efeitos diretos versus efeitos indiretos aí do uso do CAR. Né? Usando o índice ganho por comida, né, ou ganho versus alimento, a gente vê que o aumento dele acaba tendo efeitos diretos sobre a ingestão de matéria seca, ou seja, se eu selecionar para a conversão alimentar, de fato eu reduzo o consumo de matéria seca, eu tenho algum efeito sobre o ganho, eu tenho um efeito negativo sobre o peso de desmama, né? Então, isso é uma coisa a se levar em consideração. E eu tenho um efeito negativo também sobre o peso metabólico. Por quê? Se eu diminuo o peso dos animais, os animais ficam mais eficientes. Se eu selecionar para cá, aí eu já estou querendo a diminuição do CAR, né? Eu começo a ter um efeito positivo sobre o peso da desmama, um efeito negativo maior sobre a ingestão de matéria seca, ou seja, eu seleciono de fato para a ingestão de matéria seca. O efeito sobre o ganho, lembra que eu falei, a correlação fenotípica e genética tende a baixo ou nula, a fenotípica é nula e a genética tende a ser nula, então o efeito sobre o ganho é muito pequeno e o efeito sobre o peso vivo é moderado. Então, com isso, eu também estou fazendo, mais uma vez, uma seleção para uma característica sem impactar diretamente nas outras. Tá? Bom, e no Nelore, muitos desses dados são realizados com animais que esse tipo de análise para eficiência alimentar foi oriunda de outros países. Né? Então, no Brasil, a gente está começando a ter dados sobre isso e até algumas coisas também contraditórias. No Nelore, a gente tem 2 trabalhos publicados na mesma revista, com diferença de 1 ano, um falando que temos efeitos sobre a carcaça e outro falando que não há efeito algum. São rebanhos diferentes, mas são 2 rebanhos nacionais que foram testados, mas o primeiro falando que não tem nenhum efeito e no segundo que tem um efeito, por exemplo, na gordura intramuscular. Né? Fora do Brasil, principalmente com gado Angus, já foi mostrado que há uma redução de gordura em animais que são CAR negativo. Né? Isso mostra que, na verdade, os animais são mais eficientes porque eles estão mudando a composição corporal. E aí nos traz alguma preocupação, principalmente em outros quesitos associados à gordura, como precocidade, qualidade de carne. E aí um trabalho como esse aqui, de carne menos macia, nos assusta. A boa notícia
é que essa carne menos macia ela só foi estatisticamente significativa para o dia 0. Depois que a carne foi maturada, esse efeito desapareceu, então ficou elas por elas. E quanto menos gordura intramuscular, é uma variável ainda assim, até a técnica que foi utilizada, ela é muito sensível. Então, talvez, do ponto de vista de painel sensorial, a gente não tenha problemas de gôndola aí com essa carne, caso a gente selecione para eficiência alimentar. Esse trabalho aqui também é um trabalho nacional, né, que já tentou fazer uma correção, buscando fazer com que o CAR, esse efeito do CAR sobre a gordura não fosse tão impactante. Como é que eles fizeram isso? Lá naquela equação de consumo alimentar residual, eles adicionaram mais uma variável, que é a gordura obtida por ultrassonografia. Então, eles colocam um fator de correção, além do ganho e do peso, para a gordura. Aí eu começo a não ter mais correlação com a gordura. E, de fato, isso teve sucesso. Essa variável que está aqui, a quarta variável, a gente vê que a correlação genética, que é representada por esse quadradinho, ela tem um erro muito grande aqui, que mostra que não é significativo o efeito da seleção para cá, para a gordura de cobertura. Né? E isso foi conseguido apenas mudando como o CAR é calculado. Né? Então, a gente tem que ficar atento também em relação a isso, como é feito o cálculo do CAR. Um trabalho muito interessante, na verdade, é uma série de trabalhos realizados na Austrália, foi recentemente publicado, é uma série de 7 ou 8 artigos, em que foi feito um trabalho, de fato, com 2 linhagens, uma selecionada para CAR positivo e uma para CAR negativo, e foi feita uma avaliação de mais de 5 anos de um rebanho de 500 fêmeas, né, e entre essas fêmeas avaliou-se até 3 ou 4 gerações para ver o impacto realmente em gado comercial. Então, nesse sentido, foi mostrado que a eficiência alimentar foi, de fato, influenciada pelo genótipo, então eles conseguiram mensurar até o consumo a pasto, né, eles fizeram estimativas do consumo a pasto, e mostraram que as fêmeas que eram oriundas da linhagem mais eficiente, de fato, foram eficientes. Tá? Não há efeito sobre a fertilidade ou precocidade nas novilhas, embora tenha tido diferença na composição corporal. Então, aquilo que se preocupava em relação à diminuição de gordura no corpo, aconteceu, mas não teve um efeito sobre a fertilidade ou a precocidade dos animais. E as fêmeas com baixo CAR ou mais magras, que também era uma das hipóteses que eles estavam testando, elas são, inclusive, economicamente mais rentáveis no sistema, porque elas consomem menos e até quando elas não ficam prenhes, elas são vendidas e o processo de engorda para o abate fica mais barato. Então, até nesse sentido, tem esse ganho a partir da eficiência alimentar. Então, fatores a se considerar, principalmente, a condução das provas. Né? A condução da prova ela tem que levar em consideração uma série de fatores, entre elas a formação de grupos. A gente precisa que esses grupos não tenham nenhum efeito residual anterior do processo, por exemplo, como ganho de peso antes do início da prova, ou coisa do tipo. A adaptação, a gente tem que ver como que os animais se adaptam aos equipamentos, para que a gente não tenha nenhum efeito associado ali a como os animais estão visitando os equipamentos. O tempo de duração da prova está tendo muita controvérsia em relação a isso. Eu posso falar que dados até da Embrapa demonstraram que o advento das pesagens eletrônicas, principalmente a pesagem corporal, está facultando a possibilidade de diminuir o tempo da prova. Por quê? Antes eu precisava de ter tempo para eu conseguir medir com a balança tradicional o ganho de peso do animal. Com a balança eletrônica, eu consigo muito mais amostragens, eu consigo ali fazer a estimativa do ganho de peso com mais precisão, então isso não impacta na estimativa final da avaliação genética se eu reduzir a prova, o tempo da prova. E com o tempo de duração, a gente ganha possibilidade de fazer mais provas. E também ficar atento com o fornecimento, tipo de dietas, principalmente na hora de fazer a comparação entre provas. Outros fatores a considerar, a própria análise dos dados, né, a análise final. Então, eu tenho a questão de identificar dias bons, né, eu tenho que retirar da prova aqueles dias que choveram demais, um dia que falhou o equipamento, coisas do tipo, tem que ter bastante critério com isso. A estimativa do ganho de peso, eu atentei para aqueles gráficos onde a gente tinha o ganho de peso linear e outros animais com ganho não linear. O que fazer com esse tipo de dado? Nós temos que ficar atento, porque se a gente considerar que todos têm crescimento linear, a gente pode estar penalizando animais com crescimento não linear.
Temos que ficar atentos às equações para a predição do CAR. Vocês vão ver, se procurar na literatura, a equação básica é aquela que eu passei, que leva em consideração peso e ganho de peso, mas como eu mostrei naquele trabalho, já tem gente fazendo ajuste aí para acabamento, área de olho de lombo, gordura e outras características. Então, nós temos que saber como é que esse CAR foi calculado. Exatamente para ver essa questão de correções de gordura ou para a área de olho de lombo. Deu uma cortada aqui no gráfico, mas as considerações finais, gente, o impacto, dado o impacto econômico da eficiência alimentar, sem dúvida, ela tem que ser avaliada durante a seleção de indivíduos. Eu acho que ela está ali no ajuste fino, principalmente, do processo de seleção de indivíduos ou de escolha de animais, né? E os efeitos correlacionados, eles têm que ser levados em consideração, né? Até pelo fato de a gente não ter ainda muita consistência em relação às pesquisas que estão sendo realizadas no momento, principalmente as pesquisas de genômica, onde a gente vai ver, de fato, o que nós estamos segregando ao fazer a seleção desses indivíduos. Tá? Então, a mensagem é a mesma de sempre, buscar o equilíbrio entre as características e sempre usar a eficiência alimentar. Bom, com isso eu encerro minha palestra. Muito obrigado. Eu vou ficar o dia todo aqui, estou à disposição. Acho que mais tarde nós vamos ter um momento perto dos equipamentos. Quem quiser tirar dúvida, fica à vontade. Muito obrigado.